Nós agora iremos abrir um espaço de discussão para colocarem as vossas questões, sendo que já para saberdes, amanhã e depois eu vou tratar de uma forma muito concreta de alguns antis ou culturas ou casos de estudo de culturas em negativo, nomeadamente o antissemitismo, portanto a questão dos judeus e a história dos judeus e portanto todo o processo de combate aos judeus, a questão dos jesuítas, que também penso que nos interessa, e a relação dos jesuítas com a história do Brasil e todo o processo também de perseguição e de expulsão que gerou o movimento, o chamado movimento anti-jesuitismo, e um pouco também sobre a maçonaria e o antimaçonismo. E depois poderia também entrar por outros antis, nomeadamente o anticomunismo, que também foi muito forte, nomeadamente na Europa e penso também no Brasil, e o e se alguém também se interessar, também tem estudado muito a questão do antifeminismo, que é a construção de uma imagem negativa da mulher na cultura ocidental que deu origem ao mito negativo da mulher. Portanto, são estes temas que a partir de amanhã eu desenvolveria, sendo que hoje foi uma parte mais teórica para apresentar a problemática. Agora, a palavra é a vossa. Vamos ver aqui fazer uma... Sim, passa para lá. Portanto, a ideia é o seguinte, vocês agora se tiverem questões, dúvidas, interpelações a fazer, agora a palavra é a vossa. Está bem? A professora, como é que se chama? A professora Maria Augusta agora tem a palavra. Boa tarde. Na sua fala, professor, em primeiro lugar, estamos aproveitando muito a sua presença aqui. É uma oportunidade para a gente sempre aumentar um pouquinho o nosso conhecimento em outras áreas, mesmo dentro das nossas áreas, a gente morre aprendendo. Eu sempre costumo dizer isso, a gente nunca sabe de tudo, certo? Na sua fala, o senhor falou a respeito da cultura em negativo, que é importante se obter opiniões e ter, inclusive, as divergências entre os inimigos. E a minha pergunta é exatamente sobre como poderíamos aproveitar, e o senhor até mencionou assim, quem não tem inimigo é um desgraçado. E eu achei muito importante essa comparação de como o senhor fez e como a gente poderia aproveitar essa parte e podermos aprender a lidar com uma situação de aumentar o nosso desempenho em relação às partes negativas que nos rodeiam no dia a dia. Não sei se o senhor entendeu exatamente, mas é mais ou menos isso que eu achei interessante. E eu coloquei aqui sobre aqueles que não têm inimigos são desgraçados, porque não possuem as suas próprias opiniões e ou divergências, né? E aí seria interessante que a gente soubesse alguma coisa em relação a como isso acontece no seu país e no seu continente, digamos assim, e como a gente pode também aproveitar em outras partes do mundo e aqui no Brasil, como a gente poderia aproveitar essa sua experiência. Obrigada. Muito bem. Obrigada, professora, pela sua interessante questão. Basicamente, o que este estudo e este conhecimento das culturas em negativo proporciona, em primeiro lugar, é a tomada de consciência de que é impossível vivermos sem aquilo que se chama os dinamismos de oposição. Nós temos uma espécie de utopia que todos nós temos, que era viver de uma forma conscientânea e em que toda a gente fosse concorde, unânime, e tivesse toda a gente de acordo connosco e nós de acordo com todos. Isso aparentemente era o ideal de uma sociedade e muitos tentaram fazê-lo. Mas, de facto, as sociedades humanas constroem-se, as estruturas das relações humanas constroem-se também por dinamismos de oposição.
E isso acaba por ser estruturante da própria pessoa e das próprias instituições. E a tomada de consciência disso mesmo, o reconhecimento disso mesmo, acaba também por desenvolver em nós uma capacidade de relativização daquilo que nos incomoda muito, que são aqueles que não concordam connosco ou que se opõem a nós. Temos que olhar para isso como uma mais-valia e não necessariamente como um aspecto necessariamente negativo. Mas o sonho sempre de algumas sociedades, de alguns projetos políticos e sociais, foi a monolitização, isto é, a ideia de modernismo. Isso aconteceu especialmente nos regimes absolutistas, em que só se permitia uma opinião e todos tinham que concordar com quem liderava, e nos regimes ditatoriais. E para esse efeito criou-se as inquisições, as instituições de policiamento, de opressão daqueles que pensavam diferente ou que se oponham. A não consideração da diferença de opinião, da maneira de estar, de querer, muitas vezes dá origem à tentação do ditatorialismo. E isso acaba por empobrecer uma sociedade e tornar uma sociedade monolítica, isto é, pensar de uma só maneira, acreditar de uma só maneira, viver de uma só maneira, etc. A consideração e uma democracia por excelência como nós vivemos precisa de aceitar os dinamismos de oposição. E, aliás, constrói-se, como se sabe, a partir dos dinamismos de oposição. Desde uma universidade, sabeis que existem diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar a liderança e de exercê-la, e por isso por vezes é um fator de enriquecimento. E por isso é que de 4 em 4 anos há eleições, mudam os líderes, aparecem líderes com diferentes propostas, e isso permite, por exemplo, por parte de uma instituição universitária, em que vive, enriquecer a própria instituição e permitir, periodicamente, também dinamismos de renovação, através do desenvolvimento também realmente do sentido crítico, que é uma das funções principais da universidade. A universidade, quando foi criada na Idade Média, foi criada, em primeiro lugar, para desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de reflexão, de compreender o mundo, de compreender os outros, etc. E essa é a mais-valia do ensino universitário, é desenvolver um espírito crítico. E, portanto, o espírito crítico necessariamente implica confrontação, oposição, um olhar diferente. E se olharmos isso como uma riqueza e não como um problema, isso podemos ganhar muito com isso, até em maturidade e capacidade de crescimento pessoal. Faça o favor. Meu nome é Ellison, certo? Sou pós-graduado em inglês e metodologia de ensino de língua inglesa. Parabéns, professor, pelos belos discursos. Gostaria de saber se o senhor concorda comigo. Eu acredito que um dos principais responsáveis por essa cultura negativa é a religião e o fanatismo religioso, que causa essa ideia de que sua religião, o seu Deus é melhor do que o dos outros, e acaba prejudicando e ajudando a nossa identidade. E também, como o tema é conspirações antes e mitos, gostaria de saber se o senhor já ouviu falar da teoria Illuminati, se o senhor acredita ou não, e por quê? Já sabia que isto ia resvalar para este campo complicado. Ora bem, a questão da religião. Isso é no universo religioso onde mais prosperam os mitos da conspiração. Eu não necessariamente, mas também. Porque naturalmente o homem é por natureza um animal religioso. Já afirmava assim o Mircea Eliade. Já ouviram falar de Mircea Eliade? Mircea Eliade foi um grande pensador, tem uma história das religiões e tem um livro que se chama Mitos e
mitos, religião, religiosos e símbolos. Foi uma história, um filósofo romeno que estudou muito e valorizou muito o fenómeno religioso como fator produtor de cultura. Reagindo contra os iluministas e os racionalistas do século XIX, que consideravam que a religião não devia ser tratada cientificamente, nem era digna de... Era uma espécie de subproduto menor da cultura. E ele veio trazer a religião como um dos fatores fundamentais de produção de cultura humana. E não podíamos estudar o homem, a história humana, a cultura, a estruturação das sociedades, sem considerar a religião. E ele basicamente dizia o seguinte, que a religião o homem é, por natureza, um animal religioso. E, aliás, a história dos últimos 200, 300 anos mostra isso. Desde o iluminismo, passando no século XIX pelo cientismo, pelo positivismo, por aquelas filosofias materialistas, nomeadamente as de origem darwinista, elas consideravam que sonhavam com uma utopia social de progresso humano, liderado pela ciência, pela razão, e onde a religião não teria lugar. E considerava-se que, certamente já ouviram falar de Auguste Comte, que foi o fundador da sociologia francesa, que criou aquela teoria dos 13 estádios. Ele organizava a história em 3 fases importantes. A primeira era a fase mítica, a segunda, mítica ou religiosa. Depois a segunda fase é a metafísica e o último estádio da idade humana seria o estádio científico ou da razão, e considerava que no século XIX estava a emergir, a afirmar-se a idade da ciência e da razão. Mas considerava que as diferentes idades sucediam-se por oposição à anterior. E consideravam que a idade da razão, da ciência, ia superar e eliminar todo o sentimento religioso, toda a referência ao religioso da sociedade humana, e que uma sociedade, para ser mais progressiva, devia eliminar e prescindir da religião. Ok. Isto para referir, mas tem aliado, como outros antropólogos do século XX, como Levi-Strauss, entre outros, vieram afirmar que o religioso era um elemento estruturante das sociedades humanas e que o homem é um animal por natureza religiosa e precisava do sagrado para estruturar a sua vida social, dar sentido e dar aquele substrato organizativo, não há aquele substrato visível, mas é do foro do invisível, a chamada história invisível. Exatamente. E, portanto, ele valoriza imenso o lugar da religião no contexto da história humana e da construção da cultura. Isto para dizer isto. Mas, naturalmente, que o religioso implica uma adesão, seja quem é cristão, seja quem é muçulmano, seja quem é judeu, etc., implica uma adesão de corpo, alma e espírito. E implica necessariamente um aspecto que é característico do religioso, que é a militância. Sabem o que é a militância? Militar. Isto é, aderir. Por exemplo, quem gosta de futebol? Quem é que aqui gosta de futebol? Você é de que clube? Palmeiras. Sim. Você é palmeirense, não é? Corinthians, ok, está bem. E você, quando há um jogo de futebol, quando há uma partida, você defende o Palmeiras e espera que o Palmeiras ganhe contra os Corinthians e vice-versa. Isso implica uma militância, uma emoção em favor daquele clube, etc. Também no universo da religião isso acontece necessariamente. Mas quando nós valorizamos muito aquilo que nós gostamos, aquilo que acreditamos e que é nosso, por vezes temos a tendência para desvalorizar aqueles que não pensam, que não acreditam, que não veem o mundo como nós. E muitas vezes aí, e especialmente quando a religião se torna fanática, porque há modos diferentes de ser religioso. Nós podemos ser religiosos de uma forma esclarecida, isto é, eu também tenho a minha religião, adiro, acredito, mas respeito quem acredita e pensa de maneira diferente. E isso já implica uma